Você tem todo o direito de ver os jogos da Copa, usar a camisa da seleção, soltar fogos, se quiser pode até fazer um altar para adorar o Neymar. Você não está cometendo crime nenhum fazendo isso, mas eu vou dar a minha posição em relação à Copa. A minha posição. Jogador de futebol não me representa em nada. A seleção brasileira não representa o Brasil. E usar a camisa da seleção e chorar quando eles tomam um gol ou quando fazem um gol não faz de você um patriota. Não faz mesmo. Pesquisas recentes mostram que essa Copa é a que o brasileiro menos está se importando. Fizeram uma matéria sobre na Isto É e esse desinteresse também é nítido nas ruas. O brasileiro está se cansando de ser feito de trouxa e esse é o motivo do desinteresse. A população também não está aguentando mais a Rede Globo empurrando lixo goela abaixo da população e manipulando todos os dias do ano. Muitos acabam não vendo a Copa só para não dar ibope para essa porcaria de emissora manipuladora. Eu lembro que quando eu era moleque a galera pintava as ruas, colocava fitinha no alto, a galera vibrava mesmo. Numa época onde a molecada podia brincar na rua até tarde, sem medo de tomar um tiro na cara ou ser sequestrado. E nessa época a Globo ainda tinha umas programações decentes, como TV Globinho, TV Colosso, Trapalhões, e passava no mesmo horário que passa essa porcaria de hoje, que se chama Encontro com Fátima Bernardes, que só prega ideologia gay, vitimismo negro e ódio contra a polícia. Quando eu era moleque, lembro que as pessoas ainda tinham emprego. Era uma boa época. Enfim, me mandaram um link de um vídeo do líder do MBL dizendo que a gente deveria comemorar a Copa assim e deixar os problemas políticos para depois. E ainda disse que deveríamos festejar a Copa do lado daquele cara comunista da universidade sem problema. E no momento do vídeo ele fala que os europeus são muito mais fanáticos por futebol do que os brasileiros e vão muito mais a estádios do que os brasileiros. Por eu já ter morado em alguns países desenvolvidos, eu vou dizer o que acontece. Você já viu aquela frase que diz que primeiro vem o dever e depois a diversão? É uma frase bem simples que países desenvolvidos conhecem. Mesmo que não conheça a frase, eles têm isso como prática na vida. Os europeus são mais fanáticos por futebol do que os brasileiros? Não, eles não são. E sabe por que não são? Cidadão de país desenvolvido não coloca futebol na frente de saúde, educação e segurança. Eles não dão prioridade ao entretenimento antes do emprego. Fanatismo é idolatrar futebol e carnaval e ser conhecido mundialmente exclusivamente por isso. Hello, where are you from? Oh, Brasil! Carnaval, futebol! E é assim que é só farra. Fanatismo é dar mais seriedade a futebol do que as necessidades básicas do país. Só quem teve experiência de viver em países desenvolvidos sabe muito bem do que eu tô falando. Então certamente algumas pessoas não vão entender minha revolta. Quem passou a vida inteira dentro do Brasil, crescendo dentro de uma bolha onde não se tem acesso a nada, já que o desgoverno não permite isso, não sabe o que é comprar um carro usado por $1.000 ou 1.000 euros. Metade de um mês de trabalho. Não sabe o que é fazer uma compra do mês no mercado sem medo de se o dinheiro vai dar ou não. Não sabe o que é encher 2 carrinhos de compra de mercado e pagar $400. E não tenta converter em real porque $400 se faz em 3 dias e meio de trabalho. Quem viveu a vida inteira nessa bolha aqui não sabe o que é andar na rua até tarde sem medo de ser assaltado. E não sabe o que é poder andar com o celular na mão tranquilamente sem medo de tomar um tiro dentro da cara por causa de um aparelho celular. Em países desenvolvidos, o litro da gasolina custa centavos. E por que os europeus vão muito mais a estádios? Porque eles têm acesso a isso. E lá os estádios não são arenas de briga de torcida organizada como no Brasil, não. Em países desenvolvidos é possível levar a família para ver partidas de futebol, de basquete, de beisebol tranquilamente, sem medo de ser morto no final da partida. Eu poderia dar milhares de exemplos. Voltando para o MBL. Ver jogo do lado de comunista? Comunismo deveria ser crime como o nazismo é. Eu não tenho parte nenhuma com comunistas. Não tenho parte com pessoas que idolatram genocidas como Karl Marx, Che Guevara, Fidel Castro, Nicolás Maduro e por aí vai. Não tenho contato nenhum com pessoas que carregam a bandeira de um regime que já matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Não tem conversa, não tem papo nem para debate. Com comunista não se debate, porque comunismo não é uma ideia, não é uma forma de pensar. Comunismo é um crime contra a humanidade. Comunistas são monstros, são
são fingidos, como Kim Jong-un. O comunismo é o câncer do mundo. Então não tem como ver jogo do lado de comunista, não. Num país com mais de 60 mil homicídios ao ano, com mais de 50 milhões de desempregados nos cálculos reais e não no cálculo do IBGE, onde o Supremo Tribunal derruba a democracia e trabalha abertamente para partidos políticos, num país onde uma Copa do Mundo e Olimpíadas faliram o estado do Rio de Janeiro. 25,5 bilhões de reais foram gastos na Copa do Mundo feita no Brasil. Enquanto isso, policiais estão sem salário, sem viatura, hospitais estão fechando as portas, recém-nascido morre em fila de hospital, eu já mostrei isso em vídeos anteriores. A população tá largada. Então não, Copa do Mundo pra mim não dá. Jogador de futebol não representa o Brasil. Camisa da seleção não representa o Brasil. Quem gosta de se reunir com a família pra ver jogo de futebol tem todo o direito de fazer isso, mas pra mim não dá. Obrigado a você que me apoia, compartilhe essa mensagem, curta a página, se inscreva no canal e até a próxima.